Olá, eu sou Maria Pacelli, autora, musicóloga e especialista em educação musical na escola, e você está no módulo 5, técnica vocal. Hoje nós vamos estudar um pouco sobre a nossa voz para a gente desenvolver todo o nosso potencial. Você pode pegar a sua apostila, que você recebeu em PDF, e acompanhar o curso também junto com a apostila. Seja bem-vindo. Vamos para o capítulo 1. Quem quiser acompanhar, pode, quem não quiser não tem problema. A gente vai primeiro dar uma olhadinha rápida no nosso aparelho fonador. Ninguém aqui é médico, né? Mas a gente pode e deve se conhecer cada vez mais. Porque quando a gente canta, gente, todo mundo aqui que está interessado, a gente tem professores e cantores aqui também com a gente estudando, a gente precisa saber um pouquinho do nosso corpo para cuidar cada vez melhor do nosso corpo e assim cuidar melhor da nossa voz. Porque a voz, por incrível que pareça, cantar é como se fosse um atletismo. Vocês já viram nas Olimpíadas as pessoas quando competem, né? Tem vários tipos de jogos, né? Nas Olimpíadas que as pessoas correm. Então tem aquele fundista que corre muito tempo, tem um maratonista que corre mais ainda, tem aqueles que fazem tiro de 100, tiro de 800 metros. E o canto foi comparado a esse esporte. E a gente acha que é tão fácil, né? Ah, nasci sabendo. Ninguém nasce sabendo, gente. O pessoal também que canta muito em igreja, que canta muito, né, na equipe de louvor, também procura muito fazer aula de canto, e é bom, porque a gente às vezes tem um timbre muito bonito, mas isso não quer dizer que a gente sabe cantar, né? Eu vejo muita gente, até na apresentação aqui do livro, eu coloquei uma conversa sobre isso, porque muita gente acha assim, eu canto bonito, todo mundo ouve a minha voz e gosta, então eu já sei cantar, né? Só que isso não é verdade, porque cantar exige muitas etapas. E hoje a gente vai começar o curso aprendendo os 3 primeiros passos para a gente poder cantar melhor. Desses 3 passos é toda a base da técnica vocal. E estudar técnica vocal também não pode ser com qualquer profissional. Às vezes a pessoa procura uma aula de canto, e deve procurar, né? Mesmo que tenha a voz bonita, e a pessoa fica ensaiando com o professor o seu repertório. E ensaiar o repertório não é aula de canto, tá? A gente vai chamar a partir de agora de técnica vocal, porque a técnica vocal, ela é a parte da fala e a parte sonora, quando a gente faz as músicas cantadas. Para você cantar bem, para você falar bem, você precisa exercitar a técnica vocal. E quando a gente nasce, não vem com manual, né? Ia ser tão bom, né? Ligue aqui, vire a chave e tudo funcionava. Infelizmente não é assim, mas a sabedoria, né, dada por Deus aos homens, foi desenvolvendo vários profissionais. E tem os profissionais da voz, que sabem esse manual de como a gente funciona. Então tem 3 profissionais para a voz. E a gente deve procurá-los de acordo com o que a gente precisa. Por exemplo, se eu falo Flamengo, eu vou procurar qual profissional? Fonoaudiólogo. Porque o fonoaudiólogo não dá aula de técnica vocal para o canto, ele dá aula de técnica vocal para a fala, para cuidar de problemas, por exemplo, como esses, né, de troca de letras, dislalias, disfonias, e fazem exercícios de técnica vocal para isso. Então, às vezes a pessoa quer cantar bem e ela vai no fonoaudiólogo. O fonoaudiólogo é para problemas da fala. Que bom que existem os fonoaudiólogos, porque tem muita gente com problema da fala, né? E a gente realmente deve procurá-los para poder melhorar. O segundo profissional de voz é o otorrinolaringologista. É um nome imenso, né? Porque ele trabalha com o oto, que é a região da audição, com o ringo, que é a região da face, e com a laringe, né? Tá tudo encaixado, tem um buracão aqui dentro que a gente, às vezes você pinga o colírio, não sente lá na garganta, né? Já aconteceu isso com vocês? Pinga o remédio no nariz, sente na garganta, porque tá tudo
ligado. Esse médico, o otorrinolaringologista, é que pode dar o remédio para você se você tiver problema nessa área. A gente não deve se automedicar. Mais para frente a gente vai ver isso. E tem o técnico vocal. No caso, o técnico vocal é o professor de canto, né? Ou o professor de fala, porque no teatro também a gente precisa fazer técnica vocal. Os atores que você vê na televisão, no teatro, eles fazem técnica vocal, né? Tem que fazer porque a gente precisa melhorar o jeito de falar. E para cantar melhor, primeiro a gente precisa falar melhor. Tá? Os radialistas também precisam fazer técnica vocal, não é só quem canta. O técnico vocal é aquele que vai fazer o quê? Hoje a gente está com técnico vocal, aqui sou eu. A gente vai fazer o quê com os alunos, né, com os estudantes? A gente vai ajudá-los a desenvolver melhor o potencial deles. Então você não é soprano e vira contralto, você não é tenor e vira baixo, você tem o seu DNA, um registro do que você é vocalmente falando. Só que, para chegar nesse potencial máximo, você precisa que o técnico vocal te ajude, assim como no futebol. A pessoa tem muito potencial, maneja a bola, né? Tem aquele talento nato, mas se ele não for orientado pelo técnico, pode-se perder todo esse talento e ele não fazer o gol, né? Que o objetivo do futebol é fazer o gol, é defender o time. Então vocês veem que em cada especialista, né, cada especialidade que a pessoa estuda ou compete, tem sempre o técnico. Tem aquele técnico que vai ajudar a pessoa a correr melhor, tem aquele que vai ajudar a pessoa a jogar melhor basquete, futebol, e na voz também tem o técnico vocal. Esse profissional ele tem que ser formado. Então acontece o seguinte, às vezes a gente vê uma pessoa cantando muito bonito, e a gente fala assim, eu vou estudar com aquela cantora ali, porque aquela cantora, nossa, ela canta tão bonito. Ela canta tão bonito porque ou ela estudou, ou ela tem um timbre natural bonito. O que é bonito? Talvez para o Isaías ali seja bonito uma coisa, para mim seja bonito outra. Então o bonito também é muito relativo. Mas em geral o bonito é aquilo que agrada o ouvido da maioria. Né? E também é questionável, né? Porque hoje a gente tem músicas aí que fazem sucesso, não devia estar fazendo, né? Porque, na minha opinião, não agrada muito. Mas tem outras pessoas que se sentem, né, felizes de ouvir certas músicas. Então, essa coisa do timbre, se vocês ainda não sabem o que é o timbre é a fisionomia do som. É o jeito que a gente explica a característica da nossa voz. Por exemplo, se a Pâmela chegasse aqui falando e eu não visse o rosto da Pâmela, eu sei quem é, porque eu estou acostumada com o timbre da voz dela. Você entende isso? Então essa fisionomia do som da voz da pessoa, que a gente reconhece mesmo sem ver a pessoa, chama-se timbre. Eu posso ter, por exemplo, duas pessoas que cantam agudo e o timbre ser diferente. Eu ouço as duas e sei quem são, apesar de estarem cantando a mesma nota. Isso também acontece nos instrumentos. Eu toco dó aqui no teclado e dó no violão é a mesma nota, mas o timbre, você sabe, isso aqui é violão, isso aqui é teclado. Entenderam isso? Então, para a gente chegar nesse conhecimento técnico, nós precisamos de ajuda, né? Porque temos que estudar para aperfeiçoar o nosso potencial. É por isso que, infelizmente, muitos cantores talentosos perdem a voz, porque vive só do timbre. Meu timbre é bonito e acabou. Cadê o cuidado com a voz e cadê o desenvolvimento do potencial vocal? A gente vai ver agora, nos 3 primeiros passos, que um dos pedacinhos que fazem a nossa voz funcionar é músculo. E músculo flácido faz o quê? Despenca. As meninas aí que gostam da academia, né, sabem que se não malhar, vai cair. A mesma coisa acontece com o quê? Com o nosso músculo vocal. E agora eu vou mostrar para vocês, a gente já está vendo ali no Data Show, né, o nosso corpinho, porque graças a Deus os médicos descobriram tantas coisas, né? A gente já vive numa época de tanta informação
e a gente pode estar olhando o nosso corpo por dentro, nomeando as partes, né? Muita gratidão por isso, porque antigamente eles ficavam lá abrindo as pessoas para poder descobrir. Hoje a gente já está nessa época que a gente sabe o que tem dentro da gente. Olha que legal. Então aqui na cabeça tem a cavidade nasal, né? Vocês estão vendo ali que tem um buracão. Né? Sabe quando a pessoa só está com um esqueleto, vocês não percebem que tem um montão de orifícios? Então são as cavidades nasal, cavidade oral, a língua. A gente chama a boca de cavidade oral. Boca é só um apelido. Então, quando você vai no dentista, ele vai chamar de sua cavidade oral. É um nome técnico para a boca. Tem a língua, o laringe, as pregas vocais, que a gente chama de cordas vocais. Na verdade, são músculos, que também chamamos de pregas. Daqui a pouquinho a gente vai ver melhor sobre isso. Tem também a glote, às vezes você come alguma coisa e fala, né? Aí abre e entra comida para o buraco errado, é por isso, aí você engasga. Aí, o engasgar é a defesa do organismo para tirar aquela comida do lugar que não deveria ter ido, né? Também tem ali traqueia, que vai chegando aqui nos pulmões, e o diafragma. Gente, amem o diafragma de vocês, porque o diafragma é o pulo do gato para a gente cantar. E é uma coisa que eu ouço muito ensinarem errado, infelizmente, né? Tem muita gente que fala que vai dar aula, embroma os alunos, não sabe o que está fazendo e fala assim: usa o seu diafragma. Já ouviram essa frase? Imagino que vocês que cantam ouvem muito isso, né? Usa o seu diafragma. Tá, e como que eu faço isso? Como é que eu uso o meu diafragma, gente? Se ninguém me falar como eu vou fazer isso, não adianta eu ouvir essa frase: não está usando seu diafragma, respira direito. Não, a gente vai fazer o passo a passo e hoje vocês vão sair daqui fazendo o uso correto do diafragma. Eu prometo para vocês, eu vou ir de um por um para a gente fazer. Tá? E não é difícil, é uma questão só de treinar. E depois que você tem o conhecimento, você vai fazer, porque você vai se organizar e fazer na prática. Outra coisa importante é que quando a gente estuda qualquer determinado assunto, nós precisamos praticar, né? Cair na cabeça pronto, não existe isso em área nenhuma. Entendeu? Entende rápido porque é inteligente, mas praticar é a sua obrigação, né? A sua responsabilidade. Se não pratica, não vai chegar lá, tá bom? Então vamos começar pensando que eu preciso, como cantor, como ator, né, como palestrante, aquele que usa a voz, o professor, eu preciso valorizar, cuidar e tirar um tempinho para colocar em prática os exercícios que vão fazer o meu aparelho fonador funcionar corretamente. Se eu tenho uma televisão maravilhosa e não ligo a televisão corretamente, eu vou acabar quebrando. Não importa se ela é maravilhosa, né? Você tem aí um aparelho fonador lindo funcionando e liga com os botões errados, ele vai quebrar. Tem defeitos que não dá para consertar. Por exemplo, tem pessoas que fazem tão mau uso da voz que tem até câncer na laringe, né? Tem pessoas que fumam demasiadamente, ficam com problemas vocais. Depois a gente vai ver isso. Mas agora eu vou começar a falar do primeiro passo, porque a gente está em 3 principais passos para a voz funcionar. Né? Tá todo mundo entendendo? Faz assim. Nosso público aqui, tá? Estou falando com eles também. Então, o acionador é aquele botãozinho que a gente liga a voz. E eu gosto muito do acionador, porque sem o acionador a gente nem estava aqui. O acionador é o ar, tá? Vocês podem falar, tá? Só assim, tá bom? Não precisa ficar assim, imóvel, não. Eu deixei sem graça aqui, gente. Porque depois a gente vai abrir para perguntas, se vocês quiserem, mas podem se mexer, podem participar, tá bom? Então, o acionador é o ar. O que acontece com o ar? Como que ele entra no nosso corpo? A gente tem 2 movimentos para isso. O primeiro movimento é o inspirar. O segundo movimento é o expirar. Então, a respiração, ela é uma função vital. Sem respirar, ninguém estaria aqui. A gente começa quando nasce e termina quando morre. A gente não pensa para respirar.
E aí está o grande problema do tal uso do diafragma, porque o diafragma estava lá, né, quietinho lá na barriguinha da gente. Aí você resolveu ser cantor e você vai ter que mandar nesse músculo que antes funcionava sozinho, independente de você, estava lá tranquilo, e de repente você vai ter que mandar no seu diafragma. E esse comando, já ouviu pessoas que mexem a orelha? Né? Tem gente que mexe a orelha, ela achou lá no cérebro dela o comando para fazer assim. Eu ainda não achei, também não estou tentando, né? Mas eu acho incrível como que a gente consegue achar os comandos para fazer certas coisas com o nosso corpo. Tem gente que se contorce, que põe o pé na cabeça, né? A gente só quer mexer com o diafragma. E a gente vai conseguir. É um treino e eu vou fazer com todos vocês. Vou pegar um aqui de cobaia para o pessoal de casa ver, mas depois vou fazer com todos vocês. E é assim, a primeira coisa da respiração, que é a inspiração, não é a hora que a gente canta. A gente canta na expiração. E é por isso que muita gente não tem ligado o seu botão corretamente. Porque pensa muito no fôlego. Ah, eu estou sem fôlego. Não é isso. É no expirar que a gente canta. É na hora da saída do ar que a gente canta. E a gente não presta muita atenção nisso, porque expirar, você está se livrando do gás carbônico, né, das toxinas. O ar já foi lá no seu corpo, já fez o trabalho dele, já movimentou o sangue, e aí você jogou esse ar fora. E esse ar, que é o seu combustível para a fala e para o canto, precisa ser dominado. Tá bom? Então eu vou primeiro agora mostrar para vocês como é que a gente inspira e depois a gente vai aprender como é que a gente expira. Quando a gente aprender a expirar corretamente, você vai ter o fôlego para as notas longas, você vai ter o apoio para as notas graves e para as notas agudas, independente da sua tessitura vocal. De vez em quando a gente faz um grave e de vez em quando a gente faz um agudo, né? Às vezes você é contralto, mas de vez em quando tem que subir, e às vezes você é soprano, de vez em quando tem que fazer um grave. Mesma coisa para os meninos. E tudo isso, agudos, graves, todas as técnicas que a gente vai ver hoje são baseadas no apoio do diafragma, que a gente só aprende entendendo como que se respira e como que se expira. Até aí tudo bem? Sim? Então vamos lá. A primeira coisa para a gente limpar a nossa inspiração é imaginar que nós estamos segurando uma rosa. Vamos lá pegar uma rosa. Bem cheirosa. Quando a gente sente o cheirinho da rosa, vocês já viram alguém despetalar a rosa sentindo o cheirinho da rosa? Ninguém faz isso, né? Ninguém faz isso. A gente faz como? Olha. Até o sorrisinho aparece. Ai, que delícia. Porque é um cheiro tão delicado, você tem que respirar profundamente para sentir. E você faz com delicadeza, por quê? Para não estragar a sua rosa. Então a gente vai basear a nossa inspiração nessa característica que é profunda, silenciosa, tá? E lenta. Vamos repetir essas palavras? Ó. Profunda, silenciosa e lenta. Toda vez que nós fizermos exercícios para corrigir a nossa respiração, a gente vai ter que pensar nessas três características. Porque depois que você canta, lá na hora que está tudo pronto, você não vai mais precisar ficar tomando conta disso. Porque nos exercícios você vai ganhar o automático. O exercício vai fazer com que o seu cérebro, na hora de você cantar, te obedeça. Entendeu? Então, por exemplo, alguém aqui já dirige, tirou carta de motorista? Como é que foi quando você estudou? Eram vários movimentos ao mesmo tempo e você teve que... Nossa, né? Hoje você pensa mais nesses movimentos? Ficou automático, não é? Tocar o teclado também você vai lá catando milho, vai violando, daqui a pouco você faz automático. A mesma coisa é a inspiração consciente, porque ela era inconsciente. Você precisou pensar para respirar? Já pensou se você ficasse o dia inteiro? Inspira, respira. Você não fazia mais nada na sua vida, né? Só que na hora do canto a gente vai ter que pensar na respiração. E a gente vai treinar fazendo o exercício da rosa. Vou pedir para que vocês fiquem em pé. Você aí de casa também pode treinar. E assim, pega a rosa
Abre um pouquinho a perna para dar essa ginga aqui, ó. 10 para as duas, ó. 5 para as duas. Sabe ver, ó? Sabe. Ó o pezinho do 5 para as duas. Quando você faz 5 para as duas, ó, distribui o peso do seu corpo. Se você ficar assim, você vai querer dobrar o joelho. Então você vai fazer o 10 para as duas e vai fazer assim, ó. Se tiver ruído, tá errado. Então vamos tirar o ruído. Se concentra agora só na falta de som da inspiração. Vai lá. Isso. Quando eu faço assim com a mão, eu sinto que ajuda, sabe? Então, faz assim. Eu ainda ouvi um chiado aí de inspiração. Não pode. Vamos lá? Inspira. Isso. Agora faça profundamente. Inclui essa característica agora. Silêncio e profundo. Muito bem. Isso aí. Todo mundo entendeu? Então, inspirei corretamente. Eu enchi o meu pulmão de ar. Pedi para a Pamela segurar o meu microfone um minutinho, que eu vou mostrar para vocês uma coisa aqui atrás. Ó, a gente vai colocar a mão, deixa eu colocar o cabelo, aqui no pulmão. Olha só. Quando eu inspiro errado, a minha costela flutuante não abre, porque aqui embaixo nós temos 2 costelas flutuantes. Faz conta que são as costelas, ó. Quando eu inspiro corretamente, essas 2 aqui, elas abrem. Aí o meu pulmão enche, tá? Se eu respiro com a minha postura errada, eu não consigo abrir essas 2 costelas flutuantes. Aí o que acontece? Eu não tenho fôlego. Cabe até 2 litros de ar no nosso pulmão, para ter aquela inspiração de 2 litros. Tá? Então eu vou ter que colocar minha coluna no lugar. Coloco aqui só para vocês verem, ó. Inspirei errado, ó. A minha mão não se afastou, vocês viram? Agora se eu inspirar certo, ó. Viram que a mão se afastou? Vocês perceberam em vocês mesmos? O duro é botar a mão lá atrás. Botar a mão, colocar a mão, encosta assim os 2 dedinhos. Então, quando você faz clavicular, a postura errada, você espreme a sua coluna, o pulmão não tem espaço para crescer. Quando você coloca a coluna no lugar, a postura, quando você faz o wings, ó, aí o dedo afasta, porque você está com o dedo em cima do pulmão, você vai sentir que ele faz assim. Vocês viram? Sem você mexer com a sua mão, você sentiu que o seu pulmão afastou? Todo mundo sentiu? Então tá certo. Então essa primeira parte está certa. A segunda parte para treinar a respiração é empurrar a barriga para fora. Isso é a técnica do diafragma. Olha só, aqui está o pulmão. São 2 pulmãozinhos. Embaixo está o meu diafragma. Tá? Imagina que tem outro pulmão aqui. Na hora que eu faço assim a inspiração, o diafragma desce. E ele que empurra o pulmão para o diafragma, o diafragma que empurra o pulmão para esvaziar. Na hora que eu empurrar minha barriga para frente, o que vai acontecer? O diafragma não vai subir rápido, ele vai subir lentamente. Então você vai botar uma mãozinha dentro da sua barriga e sentir que ela faz assim, ó. Estou normal, agora eu vou fazer assim, ó. Tá? Eu vou na barriga de todo mundo agora fazer isso. Então a gente vai inspirar, eu vou fazer assim com a minha mão e vocês empurram a barriga para fora. E aí a gente vai soltar com a barriga empurrada para fora e vai fazer até 10. 1, 2, 3, entendeu? A barriga está empurrada para fora. Eu vou na barriga de todo mundo. Você consegue me acompanhar? Sim? Pode deixar o microfone aqui. Então assim, ó. Inspira. Vou fazer gestos para vocês poderem acompanhar os 3 passos. Inspira, empurra a barriga e conta até 10. 1, 2, vou ver se a barriga está certa, tá? Empurra minha mão para a sua barriga. Aí, não pode encolher. Se eu encolher a barriga, o que eu fiz? Empurrei o diafragma empurra o pulmão, solta o ar. A gente vai aprender a soltar o ar com controle. Isso que chama técnica do diafragma. O ar com controle só consigo se eu empurrar minha barriga para frente. Tá bom? Dá licença, certo? Empurra a minha mão. Isso. Não precisa ser muito. Tá? Inspira. Empurra. Deixa eu ver. Diana. Empurra minha mão. Aí. Isso. Esse. Tá vendo? Empurra minha mão. Tá certo. Empurra minha mão. E. Não, suga.
gente vai fazer assim, ó. Esse é um exercício básico, daqui a pouco vai ficar fácil, né? Você fazendo 10 vezes por dia. Para ser cantor, tem que levar a sério. Porque como que você vai querer que o seu corpo te obedeça se você nunca treinou o seu corpo para isso? O diafragma fazia, empurra, esvazia. Agora ele vai fazer, enche, empurra e pensa para esvaziar. E como que a gente vai esvaziar? Contando até 10, tá bom? Vou fazer aqui no microfone para o pessoal de casa ouvir. Vamos lá? Inspira, empurra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quem conseguia fazer até 12? Conseguia? Vamos fazer até 15 agora. Inspira. Ó, não pode inspirar com som. Vai de novo. Vai lá, inspira. Empurra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Você tem que fazer com a boca, para gastar o ar. Se você não gastar o ar, você não está controlando a saída do ar. Vamos fazer mais uma vez? Inspira bem gostoso. Empurra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Todo mundo foi até 15? Sentiu diferença? Porque olha só, quando a gente fala, nós gastamos muito ar. É diferente de quando a gente tem uma nota longa. Então, se você consegue falar 15, você vai fazer 20 cantando. Vamos fazer agora com ar. Olha só como é que funciona, gente. Isso é só... Ué, não está ligando. Vê aqui para mim, calma. Vamos fazer com a nota... Ah, tá. Fora. Vamos fazer... Relaxa a boca do ar. Aí a gente vai inspirar... empurrar e substituir os números pela vogal A no dó. Inspira. Ouvir ruídos. Qual a primeira característica? Silêncio profundo. Vamos lá. Empurra. Tempos. Não ficou mais fácil? Supomos que eu estivesse fazendo aquela música que o pessoal gosta da Aline Barros aí. Remove a minha pedra, né? Não tem um intervalo bem longo? Remove a minha pedra. Vamos fazer 15 no pé, hein? Vamos lá. Inspira. Vai lá, inspira. Empurra. Talvez você não sugou bastante ar. Outra característica importante é que quando a gente cantar, daqui a pouco a gente vai ver isso, mas já vou adiantar um pouco, quando a gente canta, a gente não inspira pelo nariz, a gente inspira pela boca. Chama-se respiração de susto. É o início de um bocejo, ó. Então a gente vai transferir esse exercício que a gente faz regularmente para ganhar o fôlego para a boca, ó. Porra. Vamos lá? Filma eles fazendo isso, que é bem legal. Ó. Suga, ó, suga. É como se você fosse um aspirador de pó. Empurra. A clavícula já fica no lugar. Suga, empurra. Sempre a gente respira pela boca e sem ruído. Chama respiração de susto porque tem que ser muito rápido. Ó, empurra. Empurra. Estou exagerando aqui com a minha barriga para vocês verem que eu estou empurrando. Suguei, empurra. Eu tenho que acostumar o meu corpo a toda vez que eu preciso do ar, eu sugo pela boca sem som, bastante ar. Eu tenho que fazer bem forte, ó. Sugar bastante ar, empurra. E aí, com a minha barriga dura, eu vou manter o ar em movimento sem fazer. Sabe aquele decaimento? Vamos de novo? Agora faz pela boca. Inspira. Suga.
Susto. Curva. Bravo, muito bem. Quantas vezes a gente faz isso por dia? No mínimo 10. Você não quer virar um grande cantor, um fôlego bacana, com controle do diafragma, apenas olhando para a cara da professora. Não vai dar. Nossa, que bonito que foi isso. Aí nunca mais faz? Tem que fazer. Qual o melhor horário para fazer esse exercício do acionador funcionar? À noite. Sabe por quê? Algumas pessoas aí bocejaram, não foi? Pode sentar um pouquinho. Quando a gente boceja, é sinal que nós fizemos o exercício corretamente. Tá? Porque quando a gente passa durante o dia, vai enchendo o nosso cérebro de ar, e no final do dia a gente tem sono. Quando você respira correto, tão profundamente, o seu cérebro falou, o que Vandé está fazendo com esse ar todo agora aqui? Não está na hora de dormir. Vou botar o ar para fora. Aí o que ele faz? Boceja. Porque o bocejo nada mais é do que tentar ficar em alerta. Né? Por isso que você boceja na hora do filme. Você não quer dormir. Você não está com sono. Você está querendo ficar sem sono. O seu cérebro está assim, ela está sentada, está vendo o filme, vamos botar esse ar para fora. Ela acordou, quer levantar, vamos botar esse ar para fora, porque o ar faz a gente adormecer, né? Ele vai se acumulando atrás do cérebro. Então, quando você fez o exercício correto, o seu cérebro logo respondeu, que tanto ar é esse aqui? Não estou acostumado com isso, né? Porque você respira mal. Né? A gente tem mau hábitos para respirar. Aí ele reconheceu muito ar, o que ele fez? Botou para fora. Vivandéia, respirando e bocejando em você. Né? Você sentiu que eu vou fazer... Então, bocejar na aula de canto não é feio, pode bocejar à vontade. Não é que a professora é chata, não está dando sono. Não, é justamente porque você fez certo. Tá? Todo mundo entendeu o primeiro exercício do acionador? Então, se eu quero colocar no lugar o meu botão de ligar a voz, eu preciso fazer essa repetição. E tem várias versões. Eu posso soltar o ar contando números. A gente na primeira semana vai fazer 15, na segunda semana vamos fazer 20, até que você consiga ficar 40. Quando você empurrar sua barriga e contar até 40, você está muito bem. Os meus alunos particulares eu faço concurso, quem consegue contar até 40 em tanto tempo. Aí eu vou marcando. Geralmente quando chega perto do recital, que é semestral, eles já estão fazendo 40. E todo mundo fica, nossa, como é que funcionou? Porque foram firmes e fizeram. Mas esse é apenas um exercício. Porque a gente agora está tratando de ligar a nossa voz. Mas agora a gente vai soar a nossa voz, vai fazer ela funcionar com o som, que é o quê? Vibrador. O segundo ponto principal de fazer a voz funcionar, né? Liguei com o ar corretamente, expirei com controle, agora eu vou vibrar. E o vibrador, olha só como é que são as nossas cordas vocais, gente. Não tem nada de corda, né? São puro músculo. Elas ficam aqui dentro do laringe. Então, pega aqui no seu pescocinho, lindo, não tem um cano? Ele é móvel, ó, se eu quiser, de todo lugar. O laringe, Primeira vez, né? o laringe guarda dois músculozinhos, parecidos aqui com essa pelinha aqui, ó, um lado dele, ó, tá vendo aqui a pelinha? Essa pelinha aqui, segura aqui. São dois, um do lado do outro, ó, a pelinha, tá vendo? Mais ou menos o que tá ali, ó. Quando você estica essa pelinha, que elas sempre trabalham em dupla, são duas cordas vocais. Quando você estica essa pelinha, ela vai fazer sons agudos. Quando você deixa na metade, são sons médios. E quando você relaxa completamente, são sons graves. Aí o que acontece com o nosso DNA? Vem lá da mamãe e do papai, os antepassados, as suas características que determinaram que a sua corda vocal vai estar mais apta a esticar. Também tem no DNA que a corda vocal está mais apta a afrouxar. E tem pessoas que a corda vocal está mais apta a ficar no meio. Todas essas três atividades da corda vocal determinam a sua voz.
Então, se eu nasci com aptidão para esticar mais a minha corda vocal, eu vou estar na voz soprano, que é a voz que faz mais agudos. Ou nos meninos, o tenor, que é a voz que faz agudos para o homem. Então não tem mulher tenor, tá? Eu vejo gente assim falar leigamente da classificação vocal. Ah, eu canto até o tenor na minha igreja, eu canto até o tenor no grupo que eu participo. Não, você não canta o tenor, você é soprano. Você canta agudo, a voz do tenor também é aguda, né? Porque o homem, quando a gente passa pela puberdade, todo mundo aqui já fez 12 anos? Você de casa já, né? Já tem 13, 14, 15. Então, passou dos 12, passou pela puberdade, a sua laringe ela começa a entrar em transformação, assim como o seu corpo. Aí a sua voz vai mudar. Os meninos ficam falando, né? As meninas também, só que nas meninas é pouco perceptível. Nos meninos é mais perceptível porque o menino vai para baixo 1/8. Então ele fica naturalmente 1/8 mais grave que a voz das meninas. Mas como é que eu cuido desse músculo? Falando em músculo, já sabemos que tem que ter ginástica. Como que eu... Gente, hoje vocês vão sentir muito mal pelo que vocês fizeram com a voz de vocês até hoje. Porque assim, pensa bem, eu canto 3, 4 horas na minha igreja, no meu coral, não sei quanto leva o tempo que vocês trabalham com a voz. Ou então ensaio coro, dou aula, né? Faço solo, mas eu não fiz uma ginástica de aquecimento com os meus músculos. O que vai acontecer com os meus músculos? Vão distender. Então, gente, vocês estavam matando os músculos de vocês até o momento. A partir de hoje, ninguém vai mais fazer isso, por favor. Porque imagina que você é uma atleta, você vai dar lá com as piruletas, né? Você é uma ginasta e você começa a fazer todo aquele talento que você tem, a coreografia que você treinou para a Olimpíada, mas você não fez o alongamento nem o aquecimento do seu corpo. O que vai acontecer? Você vai dar piruleta e vai cair dura lá, toda distendida, né? Por mais que a pessoa tenha talento, vai acontecer isso. A mesma coisa acontece com o pessoal que nasceu sabendo. Ah, eu canto muito, minha voz é maravilhosa. Mas eu não aqueci meu músculo vocal, eu não treinei o meu músculo vocal, eu não sei nem o potencial que eu tenho do meu músculo vocal e estou cantando. Eu estou distendendo esse músculo. Cada vez que eu vou fazendo essa sabotagem com esse músculo, eu vou contribuindo para que a minha voz fique ruim. Chega o ponto que ela vai ficar rouca. Chega o ponto que ela não vai cantar mais. E chega o ponto que ela vai distender de tal forma que você não vai alcançar mais as notas que você alcançava antes, ou para cima ou para baixo, né? Então, o que a gente precisa fazer para cuidar desse músculo? Nós precisamos fazer várias coisas que são simples, não dão trabalho. Talvez a gente não fizesse porque não sabia, mas agora que sabemos, vamos saber, a gente não vai mais fazer isso, tá bom? Primeira coisa, a gente vai tomar água. Cadê a água de vocês? Olha como é que a gente toma água. A gente toma água, não pegou sua aguinha? A gente toma água em golinhos, chama bebericar. Nós vamos tomar o dia inteiro. Você virou cantor? Vai ter os ossos do ofício. Ah, só tomo água quando estou com sede. Resposta errada. Porque a sede já é o segundo sintoma da desidratação. Sede não é uma coisa boa, tá? Você foi para a rua, chegou morrendo de sede. Você está com desidratação. No segundo passo já. Porque o primeiro passo é uma leve dor de cabeça que às vezes você não se dá conta. O segundo passo é a sede. Então não devemos beber água com sede. Devemos beber água antes de ter sede. Então o cantor, como ele é o... Nossa, eu amo os cantores porque eles são top no máximo. Eles se cuidam, eles sabem beber água, eles sabem se alimentar, eles são disciplinados, né? E eles vão passar a ter a garrafinha como melhor amiga. A garrafinha de água como melhor amiga. Você não vai beber água com sede, você vai beber o tempo todo. Estou na fila do banco, estou com a minha garrafinha, golinho. Você consegue tomar uma água sem sede? Eu tinha muita dificuldade de tomar água sem sede. Eu não gostava de água.
Agora já estou arrependida disso. Então, a minha garrafinha está lá, ó, toma uma bolinha, faz bem. Por quê? Quando a sua músculo vocal está hidratado, quando o seu corpo, né, está hidratado, você consegue dissolver os catarrinhos que passam pela sua corda vocal. Porque a poluição, a gente vai chamar um nome bonito, pigarro. Pigarro é um nome bonito para catarrinhos e sujeirinhas, né? Então, a poluição dá aquelas gosminhas. As gosminhas vão lá para a corda vocal. Se ela trabalha vibrando e tem uma gosma, como que ela vai vibrar? Rouca. É por isso que você está rouco. Você está com pigarro, porque você não bebe água e não faz ginastiquinha para a corda vocal. Se ela é músculo, ela precisa de ginástica. E a única ginástica para as cordas vocais é o vocalize. O vocalize é uma pequena música que vai mudando de meio em meio tom para cima ou de meio em meio tom para baixo. Tem vários vocalizes. Quando a gente começa a estudar, é melhor que a gente faça vocalizes de pouca dificuldade. Quando a gente está mais adiantado, já tem um professor particular te orientando, o que você vai fazer? Vocalize mais difícil. Porque se a sua corda vocal tem o potencial para esticar toda e você não sabe, você nunca vai atingir o seu potencial. Se ela tem o potencial para afrouxar toda e você ser um baixo profundo, igual o Armstrong, como é que você vai saber se você não fizer, né? Compara com o pessoal que faz musculação. Não tem gente que fica com super músculos porque eles treinaram mais. Eu quero ficar só até aqui, né? Eu não quero ficar igual a Graciane, eu quero ficar um pouco menos, né? Ela é o quê? Fisiculturista, ela foi um potencial maior do corpo dela, ela chegou, porque ela treina incessantemente. Você que é cantor pode dar o seu potencial máximo, você não vai ficar musculosa. Você pode. Então o que você vai fazer? Vai treinar o básico todo dia, que é um vocalize, vai fazer todo dia. Que horas que você faz o seu vocalize? De preferência de manhã. Esse é de manhã. Por quê? O que acontece? Quando você dorme, os seus músculos todos relaxam. E aí, a corda vocal relaxa. Aí quando você acorda de manhã, você está dizendo, bom dia. Os meninos estão falando mais grosso. E as meninas às vezes também, né? Então o que você vai fazer? Aquecer o seu músculo para poder falar. Porque senão você vai aquecer com a própria voz, conversando igual a matraca durante o dia e não está fazendo o aquecimento correto. Ou então começou logo dando aula de manhã, né? Não fez seu aquecimento. Se você fala no seu trabalho, se você canta, você tem que aquecer a voz. E aquecer por dois motivos. Primeiro, porque ela está fria, a gente não pode falar com a voz fria. E segundo, porque no próprio aquecimento, a ginástica desenvolve a elasticidade da corda vocal. Aí você vai chegando mais para cima. Tem gente que fala assim, eu não alcanço essas notas, eu não posso cantar essa música. Não alcança porque não treinou, gente. Não alcança porque você nunca fez nada para que a sua corda vocal melhorasse, tá? Desliga um pouquinho o ar. Estou ficando com a minha corda vocal prejudicada. Então a gente vai fazer um junto. Depois eu vou ensinar um outro para vocês de bolso. Vou dar de presente para vocês levarem, tá? Por e-mail. Depois vocês dão um e-mail aqui na lista de chamada. Que a gente vai dar um kit para vocês estudarem em casa. Porque não adianta também saber. Aí não tem a pianista para tocar para mim, né? Como é que eu vou treinar? Aqui eu tenho, mas em casa. Então, de casa, vocês vão levar, não põe no pendrive e estuda. Então, vamos fazer junto comigo um pouquinho, ó. Tons médios, vamos começar pelos médios. Vamos fazer assim, ó. Inspira. Importante, de um vocalize para o outro, se for vogais, você vai manter a posição da boca e vai fazer a respiração de susto, sem fechar a boca. Não se fecha a boca no vocalize, ó.
próprio vocalize, você vai estudar mais uma coisa, aproveitar a ânsia, estudar mais uma coisa, que é empurrar a barriga para frente e manter o vocalize. Tá? Aproveita e treina o músculo. Ó. Suguei, treinei a respiração de susto, empurrei e canto. Tá? Então vai lá, senta. Você pode até treinar sentada com a coluna reta, ó, como se estivesse em pé. Só não pode sentar lá atrás na cadeira, assim, ó. Não dá. Tem que ser assim. Entendeu? Suga, respiração de susto, empurra a barriguinha e canta. Então você já está treinando o seu diafragma junto com o vocalize, está fazendo duas coisinhas, tá bom? Esse vocalize é um vocalize que eu toquei aqui na hora, né? Com o professor você faz na hora e vai ter um vocalize para vocês fazerem em casa, tá bom? Eu vou dar uma pausa e a gente volta já já.